Oi, tudo bem? Sou Wagner. Como que você está com a nossa leitura e interpretação da Bíblia? No episódio de hoje, nós vamos dar início ao livro de 1 Crônicas. No episódio passado, nós terminamos o livro de 2 Reis, capítulo 21 ao capítulo 25. Então, vamos às reflexões desses capítulos que, bem dizer, é uma reflexão geral das coisas que foram lidas nesse livro, né? Um ponto interessante nos capítulos anteriores, nos episódios do livro, né? A impiedade de Manassés, que era filho de Ezequias, que fazia as coisas corretas aos olhos de Deus, só que Manassés fez o que era mal aos olhos de Deus. Então, ele reinou 55 anos, um bom tempo, mas foi um mau reinado, onde Deus fala que por causa da sua impiedade ou iniquidade ou as coisas contrárias aos mandamentos de Deus, Deus iria se apartar dele, né? Por causa também da falta de obediência. E aí depois dessas histórias que reis que obedeciam e agradavam a Deus e reis que não, no final do livro vem o rei da Babilônia e leva os reis de Judá e Israel, se não me engano, presos e apenas dá alimento para sobreviver cada porção no seu dia, como é falado no final do livro. O que nós podemos fazer uma reflexão aqui? São muitas reflexões que podem ser feitas na leitura desse livro, mas desse livro 2 Reis, tá? Mas a que chamou mais atenção foi a importância de obedecer os mandamentos de Deus, ou a importância de agradar a Deus. Porque Ele é o dono do ouro e da prata. Ele que deixa o homem no trono e tira o homem do trono. Ele que traz a paz, também traz a guerra. Ele que livra, ele que salva, mas ele também pune, né? Porque tudo depende dos atos de como você está seguindo. Porque o homem não tem poder nenhum. Todo poder, toda a glória vem de Deus, que é manifestado através do homem que é escolhido. E o homem que é escolhido é aquele que é obediente, aquele que faz as coisas conforme os mandamentos de Deus. Bom, ficou essas reflexões no final desse livro. Peço que, se você tiver alguma reflexão também, compartilhe com a gente, para nós sabermos. Lembre-se de curtir e compartilhar o vídeo, para mais pessoas terem acesso e poder compartilhar com a gente aqui também, para que nós também possamos aprender. Então hoje nós vamos dar início ao livro de 1 Crônicas. Deixa eu tomar uma aguinha. Beba água. E isso não é água, é café. Mas beba água. Então vamos lá. Respira. O primeiro livro das Crônicas, capítulo 1. A genealogia desde Adão até Noé. Os filhos de Noé até seus descendentes. Adão, Sete, Enos, Quenã, Maalalel, Jered, Enoque, Metesula, Lemeque, Noé, Sem, Cão e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gomer e Mogog, Madai, Javã, Itabu e Meseque e Tiras. E os filhos de Gomer, Askenaz, Erifa e Togarma. Os filhos de Javã, Elisá, Itaze e Quintim e Rodonim. Os filhos de Cão, Cuzi e Misraim e Put-Canaã. Os filhos de Cuzi eram Seba e Ávila, e Sebata e Rama e Sabteca. E os filhos de Ramá eram Seba e Dedã. E Cuzi gerou Nimrod, que começou a ser poderoso na terra. E Misraim gerou aos Ludeus e aos Anameus e aos Leabeus e aos Neftueus e aos Patruseus e os Caslueus, dos quais procederam os filisteus. E os
Toreus. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e a Et, e aos Jebuseus, e aos Amorreus, e aos Girgazeus, e aos Eveus, e aos Arqueus, e aos Sineus, e aos Arvodeus, e aos Zemareus, e aos Amateus. E foram os filhos de Sem, Alaão, Assur, Arfaxade, e Lude, Arã, Uz, Eu, Egeter e Meseque. E Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou a Eber. E Eber nasceram dois filhos. O nome de um foi Peleg, porquanto nos seus dias se repartiu a terra. E o nome do seu irmão era Joctã. E Joctã gerou a Almoda, e a Selef, e a Azarmave, e a Jeré, e a Adorão, e a Uzal, e a Decla, e a Ebal, e Ibmael, e Sebar, e a Ofir, e a Ávila, e a Jobabe. Todos eles foram filhos de Joctã. Sem, Arfaxade, Salá, Eber, Peleg e Rel, Serug, Noar, Tera, Abrão, que é Abraão. Os filhos de Abraão foram Isaque e Ismael. Estas são as suas gerações. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, e Queder, e Adbeel, e Mibsão, Misma, Eduma, e Massá, Adar, e Temer, Getur, Nafis, e Quedsma. Estes foram os filhos de Ismael. Quanto aos filhos de Setura, concubina de Abraão, esta deu à luz a Zinrã, e a Joxã, e a Medã, e a Midian, e a Gisbaque, e a Sua. E os filhos de Joxã foram Seba e Dedã. E os filhos de Midian, Efá e Efer, e Enoque, e Ebita, e Elda. Todos esses foram os filhos de Setura. Abraão, pois, gerou a Isaque, e foram os filhos de Isaque, Esaú e Israel. Os filhos de Esaú, Elifas, Reuel, e Jeus, e Jalão, e Core. Os filhos de Elifaz, Temá, e Omar, Zefi, Gaetã, Kenaz, e Timna, e Amaleque. Os filhos de Reuel, Naate, Zera, Samá e Mizá. E os filhos de Seir, Lotã e Sobal, Ezibeão, e Ana, Edson, e Ezer, Edizã. E os filhos de Lotã, Onri e Romã, e a irmã de Lotã foi Timna. Os filhos de Sobal eram Ariã, e Maanate, e Ebal, Safi, e Onã. E os filhos de Ezibeão eram Aia e Ana. Os filhos de Ana foram Dizon, e os filhos de Dizon foram Orão, e Esban, e Tran, e Querã. Os filhos de Ezar eram Bila, Esaavá e Jaacá. Os filhos de Dizã eram Uz e Ará. E estes são os reis que reinaram na terra de Edom, antes que reinasse rei os filhos de Israel. Bela, filho de Beor, e era o nome da sua cidade, de Nabá. E morreu Belá, e reinou em seu lugar Jobabe, filho de Zera, e Bozrá. E morreu Jobabe, e reinou em seu lugar Uzão, a terra dos Temanitas. E morreu Uzão, e reinou em lugar Hadad, filho de Bedade. Este feriu os midianitas no campo de Moabe, e era o nome da sua cidade Avite. E morreu Hadad, e reinou em seu lugar Samla. E Masreca, e morreu Samla, e reinou em seu lugar Saul, de Reobote junto ao rio. E morreu Saul, e reinou em seu lugar Baal-Hanã, filho de Acbor. E morrendo Baal-Hanã, Hadad reinou em seu lugar, e era o nome da sua cidade Pai. E o nome da sua mulher era Meetabel, filha de Matrade, e filha de Mesaab. E morreu Hadad, foram príncipes em Edom e príncipes em Timna, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Aiobama e o príncipe Elá, o príncipe Pinom, o príncipe Kenaz e o príncipe Temã, e o príncipe Mibza, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Estes foram os príncipes de Edom. Capítulo 2. Os 12 filhos de Jacó e os descendentes de Judá. Estes são os filhos de Israel: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Iscar e Zebulon, Dan, José e Benjamim, Naftali, Gad e Azer. Os filhos de Judá foram Er, Onã e Selá. Estes três lhes nasceram
da filha de Sua, a cananeia. E primogênito de Judá, foi mau aos olhos do Senhor pelo que o matou. Porém, Tamar, sua nora, lhe deu à luz a Perez e a Zerá. Todos os filhos de Judá foram 5. Os filhos de Perez foram Esrom e Amul, e os filhos de Zerá, Zinri e Etan e Emã e Calcol e Dara, 5 ao todo. E os filhos de Carme foram Acar, o perturbador de Israel, que pecou no anátema, e os filhos de Etan foram Azarias, e os filhos de Esrom, que lhe nasceram, foram Jerameel, Irão e Quelubai. Irão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, príncipe dos filhos de Judá. E Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Eliabe, seu primogênito, e Abinadab, segundo, e Simeia, o terceiro, Netanael, o quarto, Radai, o quinto, Onzem, o sexto, Davi, o sétimo, e foram suas irmãs Zeruia e Abigail, e foram os filhos de Zeruia, Ibissai e Joabe, e Azael, 3. E Abigail teve Amassá, e o pai de Amassá foi Jeter, o ismaelita. E Caleb, filho de Esrom, gerou filho de Azuba, sua mulher. E de Jeriote, os filhos desses foram Ester, Jesser, Sobab e Ardom. E morreu Azuba, a Caleb tomou para si a Efrate, a qual teve a Ur. Eur gerou Uri, Uri gerou Bezaleel. Então Esrom entrou, a filha de Maquir, pai de Gileade, e sendo ele de 60 anos o tomou. E ela deu à luz a Segube, e Segube gerou a Jair. E este tinha 23 cidades na terra de Gileade. E Jessur e Arã tomaram deles as aldeias, as de Jair e Kenate e os seus lugares, 60 cidades. Todos esses foram filhos de Maquir, pai de Gileade. Depois da morte de Esrom, em Caleb e Efrate, Abia, mulher de Esrom, lhe deu a Assur, pai de Tecoa. E os filhos de Jerameel, primogênito da Esrom, foram Rão, o primogênito, Ebuna, Iorém, Iosem e Aías. Teve também Jerameel ainda outra mulher, cujo nome era Atara. Este foi a mãe de Onã. E foram os filhos de Rão, primogênitos de Jesmeel, Maás e Jamim e Eker. E foram os filhos de Onã, Samai e Jadá. E os filhos de Shammai, Nadab e Abissur. E era o nome dessa mulher de Abissur, Abiail, que lhe deu Abã e Amoli. E foram os filhos de Nadab, Selá e Apaim. E Seled morreu sem filhos. E os filhos de Apaim foram Izi, e os filhos de Izi, Sessã. E os filhos de Sessã, Alaí. E os filhos de Jadã, irmão de Samai, foram Jeter e Jonatas. E Jeter morreu sem filhos. E os filhos de Jonathan foram Pelete e Zaza. Estes foram os filhos de Jerameel. E Sessã teve filhos, mais filhos, e tinha Sessã, o servo egípcio, cujo nome era Jará. Deu, pois, Sessã sua filha por mulher a Jará, seu servo, e lhe deu Atai. E Atai gerou a Natã, e a Natã gerou Zabade, e Zabade gerou Eflau. E Eflau gerou Obed, e Obed gerou Gel, e Gel gerou Azarias. E Azarias gerou Elés, e Elés gerou Eleasa. E Eleasa gerou Sismai, e Sismai gerou Salum. E Salum gerou Jecamias, e Jecamias gerou Elisama. E foram os filhos de Caleb, irmão de Jerameel, Messa, seu primogênito. Este foi o pai de Zif. E os filhos de Meressa, pai de Hebron. E foram filhos de Hebron, Coré e Tapua, e Requem e Semá. E Semá gerou a Ramaão, pai de Jorqueão. E Requem gerou a Samai. E foi o filho de Samai, Maom, e Maom foi pai de Betzur, e Efa, a concubina de Caleb. Teve a Arã e a Moza, e a Gazer, e a Arã gerou a Gazés. E foram os filhos de Jedai, Regem, e Jotão, e Gessã, e Pelete, e Efá, e Saaf. De Maca, concubina, gerou
Caleb e Saber e a Tirana, e a mulher de Saaf, pai de Madmana, teve a Seva, pai de Macbena, e pai de Gibeá, e foi o filho de Caleb, Aquizã. Estes foram os filhos de Caleb, filho de Ur, o primogênito de Efrata. Sabol, pai de Kiriat Jearim. Salmá, pai de Belemitas. Efere, pai de Bet-Gader. E foram os filhos de Sobal, pai de Kiriat Jearim. Arói e metade dos Menuitas. E as famílias de Kiriat Jearim foram os Ireus e os Puteus e os Sumateus e os Misraeus. Destes saíram os Zorateus e os Estoleus. Os filhos de Salma foram Belém e os Netofatitas, Atarote, Bet-Joabe e a metade dos Manatitas e os Zoritas. E as famílias dos escribas que habitavam em Jabés foram os Tiratitas, os Simeatitas e os Sacutitas. Estes são os queneus, que vieram de Remate, pai da casa de Recabe. Capítulo 3. Os descendentes de Davi. E estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom: o primogênito Amon de Ainoã, a Israelita; o segundo Daniel de Abigail, a Carmelita; o terceiro Absalão, filho de Maacá, filho de Talmai, rei de Gesur; o quarto Adonias, filho de Agite; o quinto Cefatias de Abitail; o sexto Iltreão de Egla, sua mulher. 6 lhe nasceram em Hebrom, porque ali reinou 7 anos e 6 meses, e 33 anos reinou em Jerusalém. E estes lhes nasceram a Jerusalém: Simeia, e Sababe, e Natã, e Salomão. Estes 4 lhes nasceram em Bet-Suan, filho de Amiel. E nasceram-lhe mais: Ibar, e Elisama, e Elifete, e Nogá, e Nefeg, e Jafia, e Elisama, e Eliade, e Elifelete. 9. Todos estes foram filhos de Davi, afora os filhos das concubinas, e Tamar, irmã deles. E filho de Salomão foi Reoboão, e o seu filho Abias, e seu filho Asa, e seu filho Jofá, e o seu filho Jorão, seu filho Acasias, e seu filho Joás, e o seu filho Amazias, e seu filho Jotão, e o filho Acás, e o filho de Ezequias, e seu filho Manassés, o filho Amon, e seu filho Josias. E o filho de Josias foram o primogênito Joanã, o segundo Joaquim, Jeoiaquim, o terceiro Zedequias, o quarto Salum. E os filhos de Joaquim, Jeconias, seu filho, e Zedeque, seu filho. E os filhos de Jeconias, Assir, e o seu filho, Saaltiel. Os filhos deste foram Malquirão, e Pedaias, e Senazar, Jecamias, Osama, e Nedabias. E os filhos de Pedaias, Zorobabel e Simei. E os filhos de Zorobabel, Mesulão, Ananias e Selomite, seu irmão. E Azuba, e Oel, e Berequias, e Azadias, e Juzabe, Ezeque. 5. E os filhos de Ananias, Pelatias e Jesaías. Os filhos de Refaías, os filhos de Amã, os filhos de Obadias e os filhos de Secanias. E os filhos de Secanias foram Semaias, os filhos de Semaias, Atus e Igal, e Biriá, e Niarás e Safate. 6. E os filhos de Nearias, Elionai e Ezequias e Azricão. 3. E os filhos de Elionai, Odavias, Aziba e Pelaías, e Acube e Joanã e Delaías e Anani. 7. Tomar um cafecito aqui. Vamos lá. Capítulo 4. Os descendentes de Judá. Os filhos de Judá foram Perez, Esrom, Carme, Eus e Sobal. E Reaías, filho de Sobal, gerou a Jaate. E Jaate gerou Almai
e Alaade. Estes são as famílias dos Zoratitas. E estes foram os filhos do pai de Etã, Gisrael e Isma. E Idbas, e era o nome de sua irmã Azeleopone. E mais Penuel, pai de Gedor, e Ezer, pai de Uza. Esses foram os filhos de Ur, o primogênito de Efrata, pai de Belém. E tinha Azur, pai de Tecoa, duas mulheres, Elã e Naara. E Naara deu à luz a Alzão, e a Efer, e a Temene, e a Rastare. Esses foram os filhos de Naara. E os filhos de Elá, Zeret, Izar, Etã, e Cós gerou Anube, e a Zobebe, e as famílias de Aarel, filho de Arão. E foi Jabés mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe chamou seu nome Jabés, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabés invocou a Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos, e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeste que do mal não seja aflito, Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Quelube, irmão de Suá, gerou Meir. Este é o pai de Estom. E Estom gerou a Bet-Rafá e a Pazéias, e a Teina, pai de Irnás. Estes foram os homens de Reca, e foram os filhos de Kenaz, Otiniel e Seraias, o filho de Otiniel, Atate, e Meonotai gerou Ofrá, e Seraias gerou a Joabe, pai dos do vale dos artífices, porque foram artífices. E foram os filhos de Caleb, filho de Jofane, Iru, Elá e Naá. E os filhos de Elá, a saber, Kenaz, e os filhos de Jealelel, Zife, Ezifá, Etíria e Azael, e os filhos de Ezra, Jeter, e Mered, e Fre, e Jalom, e teve mais a Miriam, e Samai, e Isba, pai de Estemoa. E sua mulher judia gerou a Jered, pai de Gedor, e a Reber, pai de Socó, e a Jecutiel, pai de Zanoa. E estes foram os filhos de Bitia, filho do faraó, que Mered tomou. E foram os filhos da mulher de Odias, irmã de Naã, Abiqueila, o Garmita, e Estemoa, o Maacatita. E os filhos de Simão, Amon, Rina, e Beni-Hanã, e Tilom, e os filhos de Ize, Zoate e Beni-Zoate, os filhos de Selá, filho de Judá, pai de Leca, e Lada, pai de Maressa, e as famílias da casa de obreiros de linho, em casa de Asber, como também Joaquim e os homens de Cozela, e Joás e Zafari, que dominaram sobre os moabitas, e Jazubi Leim. Porém, estas coisas já são antigas. Estes foram oleiros e habitavam nas hortas e nos cerrados, eles ficavam ali com o rei na sua obra. Os filhos de Simeão foram Nemuel e Jamim, e Jaribe, e Zerá e Saul, cujo filho foi Salum, e seu filho Mibsão, e o seu filho Misma. E os filhos de Misma foram Amuel, seu filho Zacur, e o seu filho Simei. E Simei teve 16 filhos e 6 filhos, porém seus irmãos não tiveram muitos filhos. E toda a sua família não se multiplicou, tanto como a dos filhos de Judá. E habitaram em Berseba, e em Molada, e Azer-Saul, e em Bila, e em Zen, e em Tolate, e em Beteu, e em Armô, e em Ziclag, e em Bet-Marcabote, e em Hazar-Suzim, e Bet-Bi, e em Saarim. Estes foram as suas cidades até que Davi reinou. E foram as suas aldeias Etã e Aim, e Rimon, Etaquém e Azã, 5 cidades. E todas as suas aldeias que estavam ao redor desta cidade até Baal, estas foram as suas habitações e suas genealogias. Porém, Mesabobe e Janleque e Jofá, filhos de Amazias, e Joel, e Gel, filho de Josibias, filho de Seraias, filho de Aziel, e Elionai, e Joacaba, e
Jessoaias, e Asaías, e Adiel, e Gesimeel, e Benaia, e Ziza, filho de Ezife, filho de Alon, filho de Gedaias, filho de Sinri, filho de Semaias. Estes registrados por seus nomes foram príncipes nas suas famílias, e as famílias de seus pais se multiplicaram abundantemente, e chegaram até a entrada de Gedor, ao oriente do vale, a buscar pasto para suas ovelhas. E acharam pasto fértil e terra espaçosa e quieta e descansada, porque os de cão habitavam ali dantes. Estes, pois, que estão descritos por seus nomes, vieram nos dias de Ezequias, rei de Judá, e feriram as tendas e habitações dos que se achavam ali, e os destruíram totalmente, até o dia de hoje, e habitaram em seu lugar, porque ali havia pasto para suas ovelhas. Também deles, dos filhos de Simeão, 500 homens foram às montanhas de Seir, e a Peletias, e a Nearias, e a Refaías, e a Uziel, filho de Izi, levaram por cabeça, e feriram o restante dos que escaparam dos amalequitas, e habitaram ali até o dia de hoje. Capítulo 5. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, porque ele era o primogênito, mas porque profanara a cama de seu pai, deu a sua primogenitura ao filho de José, filho de Israel, porém assim não ser contado na genealogia da primogenitura, porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele provém o príncipe, porém a primogenitura foi de José. Foram, pois, os filhos de Ruben, o primogênito de Israel, Enoque, e Palu, e Esrom, e Carme. Os filhos de Joel, Semaia, seu filho, Gog, seu filho, Simei, seu filho, Mica, seu filho, Reaia, seu filho, Baal, seu filho, Beerá, seu filho, a qual Tilgat-Pilneser, rei da Assíria, levou preso. Este foi príncipe dos Rubenitas. Quanto a seus irmãos pelas suas famílias, quanto foram postos nas genealogias, segundo as suas descendências, tinham por chefes Jeiel e Zacarias, e Belá, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitou em Aroer até Nebo, e Baal-meon. Também habitou na banda do Oriente até a entrada do deserto, desde o rio Eufrates, porque seu gado se tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul, fizeram guerra aos agarenos que caíram pela sua mão, e eles habitavam na sua tenda, defronte de toda a banda do Oriente de Gileade. E os filhos de Gade habitaram defronte deles, na terra de Baçã até Salcá. E Joel foi chefe, e Safã segundo, porém Janaia e Safate ficaram em Baçã. E os seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael e Mesulão, e Seba, e Joraia, e Jacã, Ezia, e Eber, e Sete. Estes foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Jaroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gessissai, filho de Jado, filho de Bus. Ai, filho de Abidiel, filho de Guni, foi chefe da casa de seus pais, e habitaram em Gileade, em Baçã, e nos lugares das suas jurisdições, como também em todos os arrebaldes de Saron, até as suas saídas. Todos estes foram registrados, segundo as suas genealogias, nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Roboão, rei de Israel. Dos filhos de Ruben, e dos Gaditas, e da meia tribo de Manassés, homens muito belicosos, que traziam escudo e espada, e entesavam o arco, e eram destros na guerra, e houve 44.760 que saíam a peleja, e fizeram guerra aos agarenos, como a Getur e a Nafis, e a Nodab, e foram ajudados contra eles. E os agarenos e todos quantos estavam com eles foram entregues em sua mão, porque clamaram a Deus na peleja, e lhe deu ouvidos, porém, quanto confiaram nele. E levaram preso seu gado, seus camelos, 50.000, e 250.000 ovelhas, e 2.000 jumentos,
e 100.000 almas de homens, porque muitos feridos caíram, porque de Deus era a peleja, e habitaram em seu lugar até o cativeiro. E o filho da meia tribo de Manassés habitava naquele lugar, de Baçã até Baal Hermon, e Senir e o monte de Hermon, eles se multiplicaram. E estes foram cabeças de suas casas paternas, a saber, Efer, Eizir, Elial, e Asriel, e Jeremias, e Odavias, e Jadiel, homens valentes, homens de nome e chefe das casas de seus pais. Porém transgrediram contra a Deus de seus pais, e foram após os deuses do polo na terra, os quais Deus destruíra de diante deles. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Shilgat-Pilneser, rei da Síria, que o levaram preso, a saber, os Rubenitas, os Gaditas, a meia tribo de Manassés, e o trouxeram a Alá, e a Abor, e a Ará, e ao rio de Gozá, até os dias de hoje. Bom, chegamos ao final do capítulo 5 do livro da Primeira Crônica. Agradeço a audiência, espero que você tenha gostado. Vejo você numa próxima. Até mais.